Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui nossa aula 1.2. Vamos tratar de transferência de calor em superfícies estendidas. Vamos fazer um pequeno tutorial, tá? Só para exemplificar o porquê de usar superfícies aletadas. A primeira questão é aumentar a transferência de calor por convecção. Então aqui eu tenho uma superfície plana, tá? Onde eu tenho uma área da base e por essa base eu preciso passar um fluxo de calor. E aí, à medida que eu crio uma extensão dessa superfície, criando o que a gente chama de aleta, que é essa estrutura aqui que vocês estão vendo, eu vou aumentar a área de troca, que é essa área aqui do fluxo de calor por convecção, esse AS aqui, tá? Então existem duas formas de aumentar a quantidade de calor que está sendo retirado de uma estrutura. A gente pode aumentar o coeficiente de transferência de calor por convecção, o H, por meio de ventiladores, usando material de mudança de fase, usando água, enfim, uma série de possibilidades. A outra é diminuir a temperatura ambiente. Essas duas primeiras, muitas vezes elas são um fator de projeto. E aí a situação mais comum é tentar aumentar essa área de troca de calor. E aí para isso eu posso utilizar várias estruturas diferentes. E isso é bem aplicado para resfriamento de componentes eletrônicos. Então nosso problema hoje, ele vai tratar de um resfriamento de um chip. Ele tem tamanho de 30 por 30 milímetros. E eu vou começar com uma estrutura circular sem aleta. E aí a gente vai ver como é que vai ser esse comportamento e ver se o requisito de projeto, que é uma temperatura máxima de 100 graus, vai ser atendido. Tá? Então a gente vai criar toda essa estrutura. Depois vamos simular esse mesmo probleminha com aplicação de aletas nessa estrutura. Ok? Então vamos lá. Estou aqui no Workbench. Vou criar a mesma estrutura, né, que a gente já está acostumado. Vou aqui ativar um geômetro para a gente aqui. Ok. Vou chamar esse cara aqui sem underline aleta. Só para a gente lembrar. Depois a gente vai fazer uma cópia dele. E aqui eu vou abrir o Space Clean. Então vamos lá, vamos fazer um desenho bem simples. Selecionar aqui o plano XZ. E vou criar aqui um círculo de diâmetro de 50. Aqui comando pull. Digito H, posição ficar favorável, e vou criar uma extrusão de 4 milímetros, tá? Essa estrutura aqui eu vou chamar de dissipador, tá bom? Essa é uma chapinha onde eu vou colocar em cima do meu chip. Para representar o chip, eu vou fazer aqui um desenho da região onde o chip vai estar em contato com a minha superfície. Uma simplificação, tá? Para facilitar aqui nossa simulação. Então vou colocar aqui 30 por 30, ok? Opa, 30 por 30 e vou aqui. Observe que eu criei aqui uma face. E agora eu vou colocar nomes, tá? Então eu venho aqui em grupos. Essa face aqui eu vou chamar Ctrl G e vou chamá-la de fluxo. É o fluxo que o chip está dissipando para essa estrutura.
Essa face aqui que sobrou, ela vai ser uma região adiabática. Vou dar um Ctrl G também. Adiabática. E agora eu vou pegar essa face e essa e vou chamar, vai ser a região que eu vou chamar de convecção, onde vai ter uma convecção nessa estrutura aí. Então Ctrl G, convecção, sem acento para não dar problema. Ok? E por fim eu posso pegar tudo isso aqui e chamar de um volume só, para dar um name selection do corpo, tá? Então vou dar um Ctrl G e chamar toda essa estrutura aqui de dissipador, tá? Pronto, só isso. Fechar aqui o Space Clamp e vou salvar, tá? Agora vamos conectar aqui um mesh e vamos abrir o mesh. Com o mesh aberto, vamos configurar aqui o setup global. Física de preferência CFD, o solver CFX, ordem do elemento vou colocar aqui quadrático, ok, e vou gerar a malha automática, tá? Observe que o ideal é você ter mais de um elemento aqui na espessura. Então, como eu tenho 4 milímetros aqui, eu vou colocar 1 milímetro do tamanho do elemento para forçar o mesh a criar uma malha onde tem elementos ao longo da espessura. Geralmente se recomenda no mínimo 3 elementos, tá? E aqui já vão ficar 4 elementos aqui, vai ficar legal. E a malha também não ficou tão grande aqui pra gente rodar, tá bom? E você rodar em casa, ok? Só isso. Vamos fechar aqui o mesh e vamos para o setup agora do CFX. Vou pegar aqui o componente system do CFX, vou acoplar aqui na malha. Aqui já vou chamar esse carinha de sem aleta, ok? E vou dar um update na malha aqui, não pode esquecer. Vai dar um update na malha e depois a gente pode prosseguir no setup, tá bom? Bem, depois que a malha ficar, dá um check, né, verdinho aqui, você já pode abrir o teu CFX setup aqui, o CFX pré, e vamos criar aqui o domínio, tá? Criar aqui um domínio, chamá-lo de dissipador, o mesmo nome que eu dei. Observe que o location ele já puxa o nome que eu dei. Vou setar aqui para domínio sólido e vou colocar um material aqui de aço, tá bom? ThermalEng já está ativado. Configurei aqui meu domínio. Vou colocar as construções de contorno. A primeira vai ser convecção, né? Sem acento. Observe que ele já puxa aqui o location e vou aplicar aqui, ó, uma convecção com um H de 20 Watt metro Kelvin, tá? Uma temperatura ambiente de 25 graus, tá bom? Então essa vai ser o ambiente que vai estar exposto a essa superfície. A próxima vai ser o fluxo, que vai vir do chip. Observe que ele já puxa também o location. E aqui eu coloco o heat flux, tá bom? Esse é um heat flux de 7.500 watts por metro quadrado. Parece muito, mas como a superfície é milímetro, né? Então essa é uma dissipação típica, né, de um chip, tá bom?
Agora eu vou só setar a diabática, né? A diabática. Veja que ele não puxou porque eu tinha colocado o nome de adiabático, tá vendo? Então só já é adiabático, ok. Aqui no Solver Control eu vou colocar aqui 200 iterações, tá bom? E uma coisa bem importante aqui, ó, colocar, aumentar aqui a parada pelo resíduo, tá? Colocar mais 4 casas decimais, 10 a menos 7, tá bom? E para acompanhar eu vou criar um monitor para monitorar a temperatura da superfície do meu chip, tá? Então eu vou aqui, ó, chamar de temperatura. Podia colocar mais de um, tá? Isso aí você coloca vários, certo? Vou só ver aqui, ó, o sistema de coordenadas cartesiano, ele vai ficar exatamente no centro, tá vendo? Então vou deixar ele aí, que ele vai monitorar a temperatura nessa superfície. Ela não pode ultrapassar 100 graus, tá bom? Pronto, é um setup bem rápido e simples. E aí agora vamos rodar a simulação. Aqui em Solution, vou abrir aqui o CFX Solver Manager para que a gente possa rodar e acompanhar o resíduo, né? E também o monitor. É bem importante essa etapa aí para que a gente. Então aqui eu vou colocar trabalhar com 2 processadores, né? 2 cores. Se tiver mais você pode colocar mais, tá bom? Mas é o que eu tenho aqui na minha máquina. Então, observe o resíduo. Aqui eu começo as iterações. Esse resíduo vai parar só em 10 a menos 7. E aqui eu tenho o monitoramento da minha temperatura na face do chip. Observamos que já de cara a temperatura está ultrapassando aí os quase 155 graus, tá? E outra coisa importante é observe que a estabilização próxima a essa temperatura, então 200 iterações foi suficiente. Apesar do resíduo, ó, não atingiu o que a gente determinou, mas eu queria realmente parar quando a minha temperatura estivesse estabilizada. Poderia rodar um pouco mais? Poderia. Mas eu já rodei antes e vi que depois de 200 ele estabiliza e não precisa mais rodar. Tá bom? Então por isso que é importante. Então eu já sei que essa geometria não atende, né? Mesmo antes de processar, eu já sei que não vai atender ao requisito de projeto que tem que estar abaixo de 100. Tá? Então a gente está mais de 50 graus acima do escopo do projeto. Mas vamos pós-processar agora para que vocês possam ver os resultados. Vou abrir aqui o CFD Post. E aí a gente já deixa configurado, né, o CFD Post para que vocês depois a gente vai na segunda aula desse módulo, vou mostrar a vocês essa mesma simulação, só que com as aletas. Tá? Primeira providência, eu vou criar um contorno aqui chamado de temperatura. Vou aqui colocar todos os domínios para que seja plotado. Tá? E apply. Então a gente observa aqui, ó, a dissipação de calor, né? Toda essa região aqui quadrada no centro, né? Eu tenho a temperatura máxima aqui e eu vou dissipando. Fisicamente está bem coerente. Observe que essa dissipação ela vem aqui para a superfície. A superfície aqui está mais fria, obviamente, porque está submetida a uma convecção, tá?
Vou alterar aqui essa legenda, deixar aqui no formato melhor para a gente visualizar, tá? Então, esse aqui é o pós-processamento. E aí agora o próximo passo vai ser a gente criar aletas aqui e ver se resolve aqui esse probleminha que a gente criou, né? Ok, pessoal? Obrigado aí e até o próximo vídeo, tá?